Paraíso do Tocantins é um município do estado do Tocantins, na região norte do Brasil. Situada no Vale do Araguaia, Paraíso do Tocantins é o portal de entrada para as belezas naturais da região, dos lagos e a ilha do Bananal. Estando a 63 quilômetros de Palmas, capital do estado do Tocantins. Paraíso do Tocantins está às margens de um dos 4 mais importantes modais rodoviários do Brasil, que é a BR-153, a Belém-Brasília, com mais de 4.500 quilômetros de extensão, ligando o norte ao sul do Brasil. A própria sede do município tem seus pontos turísticos, como a vista panorâmica da Serra do Estrondo, estando localizada a 60 quilômetros do rio Tocantins, a leste, e a 200 quilômetros do rio Araguaia, a oeste. Além do turismo, a cidade possui uma forte economia que pulsa centrada na agropecuária e comércio, estando entre as 5 maiores do estado. O povoado nasceu com o surto da construção da rodovia BR-14, hoje Belém-Brasília, ou BR-153. Foi José Ribeiro Torres o seu fundador, quando para cá chegou em 1958. Foi a Lei Estadual nº 4.716, de 23 de outubro de 1963, que o emancipou politicamente com o topônimo de Paraíso do Norte, desmembrando do município de Pium. Com a criação e instalação do Estado do Tocantins, o Decreto Legislativo número 01/89, de 1º de janeiro de 1989, artigo 4º, alterou o nome de Paraíso do Norte de Goiás para Paraíso do Tocantins. O nome Paraíso foi dado por Luzia de Melo Baltazar, esposa de Adjúlio Baltazar, que era o encarregado da Companhia Nacional, empresa que estava construindo a rodovia Belém-Brasília. No final de 1958, as pessoas da região já se referiam ao local como Paraíso, e a Lei número 01, de 22 de fevereiro de 1963, que elevou o povoado à categoria de distrito, também serviu para oficializar esta denominação. Essa é uma história de heróis da bola, personagens reais, compilando suas trajetórias e desafios na construção do futebol na região do Vale do Araguaia. Eu morei em Paraíso há 56 anos, aí em Paraíso, Tocantins, mas nós jogamos os primeiros times de Paraíso, Tocantins, entendeu? Que foi o Paraíso Futebol Clube na época de 1962, 65, por aí, 62, 65, por aí, não me lembro bem direito a data. Mas foi no começo de Paraíso, no tempo do Castelinho. Para baixo do Castelinho tinha um campo de futebol, o primeiro campo de futebol de Paraíso. E joguei no CAP, entendeu? No Clube Atlético Paraíso, que tinha antes, entendeu? Mas nós jogamos nesses timezinhos aí, ok? Então eu fico muito feliz por vocês aí lembrar da gente aqui, entendeu? Eu estou hoje aqui para falar sobre o futebol em nossa cidade. O primeiro time de futebol na cidade do então Paraíso do Norte de Goiás foi criado pelo meu pai, José Pereira Rego, e pelos seus amigos da época, que era Isaac Cavalcante, Carlos Savagé Andrade Santos e vários outros que se incumbiram de criar um time de futebol para iniciar o esporte na nossa cidade. Como são fundadores de Paraíso, tanto meu pai, José Pereira Rego, como Isaac Soares Cavalcante e França Moraes, que foram os primeiros vereadores que representaram o Paraíso no então município de Pium, quando o Paraíso ainda não era emancipado, eles
contribuíram para o início do esporte na nossa cidade de Paraíso do Tocantins. Meu pai, ao fundar o Paraíso Esporte Clube na época, ele pensou em levar os amigos para o campo de futebol para se divertir. Eram os casos de João Panquinha, Osmar Carrilho, de Castro e Carlos Salvagé, que era um grande goleiro, apesar de ser de uma estatura baixa, mas era um grande goleiro e participou da história do início do futebol de nossa cidade de Paraíso. No final da década de 60, veio morar na nossa residência, aqui na cidade de Paraíso, do norte de Goiás, então, o senhor Antônio Damião, Antônio Jorge Issa Raunati, conhecido por Antônio Damião. Ele convidou meu pai para montar um time de futebol que tivesse uma força máxima no esporte. E daí então foi que eles criaram o Safita Esporte Clube. A importância do resgate das histórias esquecidas dos heróis do povo, tendo como personagem principal o Luizinho, ou Luiz Pombo, como denominado pela imprensa, craque da bola que encantou a região, que interagindo com seus contemporâneos, revive os momentos de glória do futebol regional. O futebol, para mim, representou na minha vida, rapaz, foi uma coisa muito importante, porque foi o maior círculo de amizade que eu tenho até hoje foi através do futebol. Eu tinha muitos amigos lá, inclusive Durval, o professor Durval, que foi uma pessoa que me dava toda a força, Dirceu, o Biel também, que sempre eu trabalhei. A minha vida era campo. Quando eu saí do campo, eu estava nas quadras, assim. Eu cheguei aqui, quando foi na época em 89, eu fiz a prova aqui no Paraíso através do Paulo Tavares, que gostava muito de futebol, e ele me colocou lá, isso aqui não pode perder não, porque isso aqui é o maior craque de futebol que nós temos aqui. E aí isso aqui me influenciou bastante, cara. Foi bom, ótimo. A partir do goleiro, o Zé Antônio, rapaz, o Zé Antônio era um astro e falava muito com a gente e tal. E depois vem a zaga todinha com o colombiano, depois já vem para o meio de campo ali o Joaquim Muniz, Humberto Gavião, Dirceu, rapaz, que era um leão, brigava demais com a bola, por a bola. Era um cara, de vez em quando, ele pegava meio pesado, mas era leal. O Dirceu nunca, que me lembro assim, nós jogando juntos, eu nunca vi ele causar um pênalti, eu nunca vi. O Bier jogou muita bola. E aí depois o Marquinhos, filho do Zé Ares, também jogou muita bola, muita. O esporte é vida, o esporte é tudo no mundo. E o esporte faz parte da vida. Artilheiro perfeição em todos os fundamentos. Disputado pelas equipes da época, artilheiro herói das crianças e dos adultos, que o aplaudiam a cada gol, a cada drible, a cada jogada sensacional, realizada com maestria e raciocínio lógico. Luizinho foi o craque aqui da região, craque do norte naquela época. Foi considerado o melhor jogador, é a referência em todo lugar que ele aparece como um grande jogador de futebol de Paraíso. Era um sonho. Ele fazia toda a firula com a bola e sabia bater. Contra o Goiás, ele deixou o Macalé e o Alexandre deitado aqui nesse campo. O Goiás tentou levar ele por várias vezes e ele não quis ir para o futebol goiano. Se ele tivesse ido, seria um ídolo nacional, porque o futebol que ele jogou naquela época era a nível de seleção brasileira. Representa a todos esses heróis anônimos. Em muitos casos, memória saudosa de história escrita e suor, alegria e lágrima. Vendo essa meninada correr hoje, a saudade é grande, entendeu? Nesse campo gramado, que antes era tudo cascalho, e hoje essa grama aqui dá saudade dos anos 70, 80, entendeu? E aí nós estamos apoiando agora nossos netos. Foi muito bom a minha passagem por aqui. Fui bem acolhido por todos vocês. Agradeço até hoje todos vocês. Minha maior riqueza é ter vocês como amigos, certo? A gente foi campeão pelo TIM, pelo Paraíso, lá em Araguaína, né? Fomos
aquele grupo é um grupo maravilhoso. Bom prêmio para mim, né? Olá, desportista de Paraíso. Um grande abraço a toda a população aí de Tocantins, de Paraíso. Eu sou o Júlio Alves e saí daí de Paraíso aos 17 anos de idade para ingressar na carreira profissional como atleta profissional. Passei da Napolina, me profissionalizei lá, fui para o Santo André em São Paulo, joguei no Santo André ali, depois fui para o Fluminense do Rio de Janeiro, sendo campeão da Taça Guanabara e depois vice-campeão carioca pelo Fluminense, e passei por outros vários clubes, Vila Nova, Goiânia, Náutico de Recife, Uniclinic lá do Ceará, vários clubes no futebol brasileiro. Foram 16 clubes ao todo como atleta profissional, encerrando a minha carreira em Tumbiara, no Real de Tumbiara, e ali eu encerrei minha carreira, ingressando logo após na minha vida espiritual. E graças a Deus, Deus nos conduziu por esse caminho do Evangelho. Quero fazer alguns agradecimentos. Agradeço ao professor Duval, que foi um treinador excelente do Intercap, a qual eu joguei, que na época eram 6 clubes que disputaram ali a Série C. Nós ficamos em 14º lugar, fazendo uma campanha belíssima ali, com o nosso treinador, professor Duval, com o nosso preparador físico, Siri, que nos deu todo o suporte físico para que aguentássemos essa competição. Um grande abraço a eles. E eu quero agradecer a todos que fizeram parte da minha vida. Eu iniciei aqui em 76. Daquela equipe lá, a maior virtude que a gente teve, assim, eu tenho a maior gratidão, pedir a Deus, agradecer a Deus pela gratidão de ter jogado junto com esse pessoal. Era só gente craque. Era o Luizinho, era o Joaquim Muniz, o Mário Papagaio, o Humberto, o Cachimbinho Russo, o lateral esquerdo era o Aroca, o meio de campo era Joaquim Muniz, Mário Papagaio, Humberto, no ataque era Nilo Luizinho, eu, muitas vitórias e respeitado o norte aqui. Grupinho, Porto Nacional, que a gente ia aqui na Beira Norte, né? Essas região aqui toda aqui, o CAP era respeitado naquela época. Jogava por amor. Era no Cascaião aqui, não fui craque de bola, mas eu tinha uma dedicação enorme, sempre as coisas que eu faço com amor, pela convivência que a gente tem com os atletas, aquilo ajuda muito. Então eu só tenho que agradecer a Deus e principalmente ao professor Duval. O professor Duval, eu vi muitos, cara, às vezes está até encaminhando para o lado ruim, para o lado que não presta, né? E ele amava e controlava, o cara virou um homem, e hoje eu vejo todos aí, todos bem-sucedidos, tudo trabalhando, cuidando da sua família. É isso aqui, o esporte é para isso. E o pessoal jogava com amor, dedicação. Eu participei como torcedor, como atleta e como preparador físico e como treinador. E cada um teve a sua participação. O professor Durval tem todos os méritos que ele não fez atleta, ele fez homens para o trabalho, para a prática do esporte. Cada um tem sua história. Você já viu igual o Marquinhos, um dos maiores jogadores que eu vi jogar centroavante de Paraíso, o colombiano, o Edson Cabeção, o Zé Afonso, o Edvan, que é o cachimbo, o russo. Esses caras aí representavam na época. O Disseu foi um dos maiores zagueiros que teve aqui, o Tuíde, que jogou nos grandes times do futebol brasileiro, o Silvani, que jogou no Vasco. Eu comecei no esporte em Cristalândia, né? E através do futebol eu vim para Paraíso, jogar no Bradesco. Antes já jogava no Cristal, de Cristalândia. E depois, hoje eu sou empresário, e o futebol me ajudou demais, entendeu? E o esporte é fundamental na vida do ser humano, do jovem, entendeu? O esporte é importante. Nós chegamos a Paraíso em 1973, com a dificuldade que a gente tinha de esporte. Quando daqui chegamos não tinha um campo de futebol. A gente jogava lá em cima, ali de frente hoje é a BRK, num campo totalmente de laje de pedra. E a gente começou a treinar um time, a convite
daquela época do Joaquim Muniz, um grande sonhador, seu Alcides, Genésio Cardoso, Café, Pedro Pinto e muitos outros. Nós começamos a treinar. E não esqueço, todo jogo a gente tinha que trazer um para o hospital. E nós dedicamos a construir um campo. E solicitamos da prefeitura. E a prefeitura não tinha uma área para doar para ser construído um campo. E aí o padre Carlos nos cedeu aquela área ali que hoje tem o ginásio de esporte. Falou, olha, você pode construir aí. E ali era um cerrado que atrapalhava a vida do próprio Colégio São Geraldo. Com o apoio do Joaquim Muniz, nós fomos ao DNR, na época que era a Metropolitana. Ele nos deu um trator para fazer ali um campo. Na construção do campo foi uma maravilha. Quando nós inauguramos aquele campo, nós fizemos o primeiro jogo interestadual. E nós ganhamos de 3-0. Eles chegaram, o doutor Giovanni trouxe a comitiva de avião. E ninguém tinha visto aquilo aqui em Paraíso. Deu um problema com a igreja por causa do horário dos jogos. Combinamos o jogo, tinha um primeiro tempo, e depois a missa, depois o segundo tempo. E conciliava-se o futebol e a religião. Mas isso não satisfazia todo mundo, porque era o único esporte que tinha em Paraíso. Ia todo mundo para lá e não ia para a igreja. E a solta de fogos e tudo. E aí entrou uma pessoa muito importante, Mimi, filho do senhor Abrão Pereira de Andrade, Manuel do Reis Chaves Cortez, que era o secretário do município. Eles estavam fazendo esse loteamento setor oeste. E o Abrão falou para mim e o João Viana, vão lá, escolhe uma área, porque não tem uma outra área plana ideal para um campo. Nós descemos para cá, eu e o João Viana, escolhemos essa área e não tinha rua. E nós piquetamos aqui. E por coincidência saiu em cima, até hoje a rua está passando. A gente sempre teve em mente que você educa o homem é quando criança, não depois de velho. E assim nós começamos um trabalho com essa criançada, com auxílio do Sileu, o Silmar Rodrigues, Tonhô ajudando. A gente fechava isso aqui de pano. Onde tem o alambrado hoje, era o pano. Lá atrás uma cerca de arame para as pessoas aprenderem a pagar ingresso para a gente poder começar esse estádio. Recordo com muita saudade ver os atletas, e um deles eu tenho que ressaltar, o Dirceu, disposto a agarrar com a picareta, porque aí é uma lajeira, fazer os primeiros buracos e colocarmos as primeiras placas. Entrou aí o Calil, o Ibrahim, que foi uma mão segura para nos ajudar. E foi uma coisa fantástica. E a gente criou aquele vínculo com o esporte. E a gente corria de sul a norte do estado. Esses foram os atletas que passaram trabalhando com a gente. Eu fico feliz de lembrar que o primeiro título importante que nós tivemos por Paraíso foi os Jogos da Primavera em Porto Nacional, onde disputava 16 cidades e que ninguém conseguia tirar o título de Porto Nacional. E nós fomos campeões invictos naquele torneio. Nesse período que nós trabalhamos com o CAP, com o Intercap, mais de 42 troféus de campeão. Aqui nesse estádio, o primeiro jogo oficial que nós fizemos aqui foi contra um time que era considerado imbatível do norte, que era Carolina. O time de Carolina era o temido por todos. E nós ganhamos dele aqui de 4-0. Terminava o jogo, a gente vinha para cá, recolhia o pano, recolhia
tudo para esperar para um novo jogo. Me lembro que eu fiz um campeonato, logo que eu cheguei em 74, em Paraíso, no sentido de revelar atletas. E participaram da época o time da cidade, o time do Guarantã, o time do Urubu, que era do João Viana, o time da Cachorra, que era do Paulo Borges, o time da Fazenda, que era do Dorival, e a Baixada Banguense, que era do Mário, o Interlagos disputou desse primeiro campeonato, e a gente é feliz. Lembrar que aqui nós revelamos na época grandes atletas que já se foram, um grande capitão que eu tive na época, o Joaquim Muniz, Dirceu, um zagueiro de uma garra incrível. E a gente trouxe o Goiás aqui, no término do jogo, eles convidaram para ir para Goiânia, o Tuíde e o Bidé. Foram, treinaram, e o pai do Bidé, a mãe, não permitiu ele ir para Goiânia. O Tuíde foi, fez carreira, e assim nós trouxemos muitos times aqui, cercado de pano. Eu vendi uma casa, uma propriedade minha em Goiânia, para completar o pagamento disso aqui, sem pensar em nenhum retorno. E hoje eu sou feliz e vejo que ainda muitos atletas, que naquela época garotos, como o Colombiano, o Bosco, o Cachimbo, que eram garotos, tornaram homens de grande valor. Fui contemplado com a medalha João Avelange, pela organização, pela dedicação que eu tive ao futebol de Paraíso. Isso não tem preço que pague. Fui receber essa comenda no Rio de Janeiro, tudo pago pela CBF, e na época fiquei muito emocionado ao receber aquela comenda das mãos de João Avelange. Lá estava presente Jairzinho, Zagallo e muitos outros membros da seleção brasileira. As nossas lembranças silenciosas calam alto em nossos corações e em nossas memórias. A saudade alimenta em nós a certeza de que tudo valeu a pena. Gratidão a cada personagem que encantaram o público com suas jogadas magistrais, com suas atuações decisivas e contundentes. Deram o seu melhor. Essa foi uma viagem que vivemos um pouco da trajetória do futebol na região do Vale do Araguaia. O improviso de todas as manifestações dos atletas torna ainda mais interessante esse registro. Guardaremos para as futuras gerações suas lições de companheirismo, de solidariedade, de luta. Todos que vivenciaram aqueles momentos encontram aqui razões para fazerem renascer suas esperanças em um mundo melhor. De saber que em tudo que foi dito e mostrado, que é apenas uma ínfima parte da história do futebol em nossa região. Venham, vamos todos juntos reverenciar a vida, a alegria, promover um encontro entre todas as gerações com um só propósito, de buscar um mundo melhor, de fazer valer valores que somente o esporte pode trazer e revelar silenciosamente.
É na perseverança que tornamos reais os nossos sonhos. Nas derrotas, fortalecemos nossas deficiências. Na vitória, concretizamos nossa luta e dividimos em partes iguais o esforço coletivo que nos trouxe até aqui.